Nessa manhã eu quero compartilhar com você um texto no livro de Efésios. Se você está aí com a sua Bíblia, eu sei que me assiste online, quero te convidar a ler no livro de Efésios. Antes de ler, eu queria falar um pouco sobre esse livro para você. Eu estou lendo a Bíblia toda esse ano, comecei no livro de Gênesis, e essa semana passei pelo livro de Efésios. Mais 20 dias eu termino a Bíblia, não é? 17, 20 dias no máximo, eu termino de ler a Bíblia toda, não é? E, poxa vida, quando você vai chegando no final assim, vai dando um sentimento de realização, né? Vai dando um sentimento assim, yes, né? Porque é um livro robusto, né, gente? É um livro grande, é um livro de... Comecei lá dia 1º de janeiro, não é? E passei pelo livro de Gálatas, passei pelo livro de Efésios, estou na reta final da leitura bíblica e eu queria compartilhar com você algo que me chamou a atenção, não é, no livro de Efésios. O livro de Efésios é um livro tido pelos teólogos como uma carta, como um tratado teológico do apóstolo Paulo mais exuberante. Vocês estão entendendo? Ou seja, é a obra-prima do apóstolo Paulo, se a gente pudesse dizer assim, né? Se cada carta que ele escreveu fosse uma escultura, o livro de Efésios seria aquela escultura perfeita, aquele quadro, não é? Maravilhoso, aquela com uma profundidade, com luminosidade, com cores, ou seja, é um tratado teológico que nós precisamos, volta e meia, recobrar a nossa mente pelo nível de relevância que existe na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Que igualmente a Filipenses, a Filemon e a Gálatas, Paulo também estava preso em Roma. Ou seja, Paulo escreveu essa carta em uma prisão. E é importante a gente entender isso. E é importante também a gente entender qual era o contexto da cidade de Éfeso. Em Éfeso estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, ou Artemis no grego, que foi erguido por Alexandre o Grande. Era uma cidade extremamente sincretista, era uma cidade extremamente idólatra. E era uma cidade que se apegava de uma forma assim descomunal e às vezes inconsequente e às vezes inconcebível e às vezes às raias da ignorância nesse culto a essa deusa que era a deusa da força, do poder. A história de Artemis na mitologia grega era uma caçadora virgem que fustigava os animais, que matava qualquer tipo de animal, que conseguia suas vitórias de uma forma surpreendente, era uma caçadora voraz. E aí você pode me perguntar, por que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com a gente. Porque existe muita coisa da mitologia grega na nossa cultura. Existe muita coisa que a gente não processa como mitologia grega, mas a gente traz vestido de uma nova roupa, de uma nova ordem, a gente traz vestido de uma nova moda. E a gente se acultura aquilo, e a gente experimenta aquilo, e a gente vive aquilo, e a gente pratica aquilo. Nós não somos mais adeptos da mitologia grega, dos deuses gregos, do Apolo, disso e daquilo outro. E Apolo era irmão gêmeo dessa deusa, não é? Que era a deusa da força, que era a deusa da exuberância, que era a deusa dos destemor, ou seja, ela entrava em qualquer lugar e conquistava qualquer batalha, e aquilo ajuntava as multidões, e às vezes a gente vive um pouco disso hoje, ou seja, achando que somos fortes, achando que somos invencíveis, achando que a força está em nós e não está em Deus. Achando que somos, de alguma forma, super-homens e super-mulheres, né? E que podemos desbravar e que podemos avançar e que podemos sobressair, sabe?
e precisamos ter muito cuidado, às vezes até mesmo isso impregnado dentro da igreja, impregnado dentro da nossa cultura, quando as pessoas dizem para você vai dar conta, você é isso, você é aquilo outro, mas nós nos esquecemos que a mensagem da cruz é Cristo em nós, é a esperança da glória, ou seja, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos vivifica, é Ele quem nos faz assentar nas regiões celestiais, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos liberta. A gente precisa tomar um cuidado enorme para não vivermos um cristianismo sem Cristo. Pasmem, mas isso é possível. Um cristianismo humano, um cristianismo racional, um cristianismo lógico, um cristianismo meritocrata, ao invés de um cristianismo baseado na graça de Deus. Na epístola de Paulo aos Efésios existe a expressão que chamou a atenção de Lutero na reforma que comemoramos agora, dia 31 de outubro. Não é? A base principal da reforma era: pela graça sois salvos mediante a fé. Vamos falar juntos? Essa é uma expressão cunhada por Paulo, aqui no livro de Efésios, que mais de 1500 anos depois, Lutero acendeu os seus olhos para essa expressão e começou a construir aquilo que seria a maior reforma teológica do mundo moderno. Essa carta é uma carta que merece toda a nossa atenção, onde Paulo revela todo o seu senso de valor e reflete toda a sua vida interior. Paulo nos apresenta Jesus na sua forma suprema, na sua forma exuberante, na sua beleza, no seu esplendor, no seu poder, no seu domínio, na sua majestade, na sua soberania, na sua grandeza. No final do dia, quando você lê essa carta, é um convite do apóstolo Paulo para a gente subir. Subir. Faça assim com a sua mão, assim, ó. Faz aí. Fala para quem está do seu lado, vamos subir hoje, vamos subir. Muitos se preocupam em subir na vida, não é? Em ter uma faculdade, em ter um diploma, em ter um emprego melhor, ter um carro melhor, ter uma casa melhor. E é legal, é válido, é legítimo, é justo. Mas nós também precisamos aprender a subir em Deus. Subir em Deus. Então, esse tratado teológico de Paulo no livro de Efésios, né, é um convite para a gente subir. Ou seja, para a gente perceber a vida com outros olhos, para a gente ter a vida com outro olhar, sabe? Às vezes nós entendam o que eu vou dizer, sabe? Às vezes nós nos tornamos terrenos demais e divinos de menos. Você está entendendo? Precisa existir um calibre, precisa existir uma intercessão, precisa existir algo que é sobrenatural. Você não pode ser tão terreno que não te permita ver o que os céus experimentam, e você não pode ser tão celestial que te permita, sabe, se abster da sua humanidade. Por isso é o equilíbrio, por isso é o meio do lugar, por isso nós pisamos com os nossos pés no chão, mas a nossa cabeça precisa estar nos céus. E Paulo traz isso para a gente, ou seja, é um convite para a gente habitar nos lugares altos. E nós vamos encontrar essa expressão mais de 8 vezes no livro de Efésios. Lugares celestiais. Vamos falar juntos? É um convite para nós habitarmos nestes lugares, lugares celestiais. Lugar celestial não é um lugar que você vai depois que você morrer. Lugar celestial não é um lugar onde as pessoas, sabe, se esperam para encontrar com Deus. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que esse lugar é um lugar do presente, é o lugar onde você vive, é o lugar onde você pode trazer a presença de Deus, é um lugar, sabe, onde você pode experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E ele começa aqui, lendo aqui um versículo e a gente passando um pouco adiante, no versículo 3 ele diz assim: bendito seja, versículo 3 do capítulo 1, bendito seja o
Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. A primeira vez, já no versículo 3, o apóstolo Paulo diz: regiões celestiais. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Preste atenção no tempo do verbo. Deus não vai te abençoar. Deus já te abençoou. Quem recebe essa palavra nessa manhã? É o que está escrito aqui em Efésios. Paulo não está dizendo, Deus vai te abençoar. Não. Paulo está dizendo, Deus já nos abençoou. Com o quê? Com toda, diga comigo com a boca bem grande, bem cheia, bem forte, toda. Outra vez. Outra vez. Toda é o quê? É toda. Toda é toda. Você pode ir no grego, você pode ir no hebraico, você pode ir no aramaico, você pode ir no latim. Toda é toda, toda para a sua família, toda para a sua existência, toda para os seus pensamentos, toda para os seus sentimentos, toda para a sua profissão, toda para os seus relacionamentos sociais, afetivos, toda, bendito nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Qual é o nosso desafio então? É aprender a viver nas regiões celestes. Dizem que alguém subiu no céu um dia e tinha uma despensa muito grande. E ele foi introduzido nessa despensa por um anjo. E existiam favores, milagres, bênçãos. Tudo assim, colocado em caixas. E caixas de amor, caixas de amizade, caixas de relacionamento, caixas de êxito profissional, de êxito financeiro, caixas de descendências. E essa pessoa perguntava, mas por que isso tudo está aqui? E essas pessoas não conseguiram usufruir dessas bênçãos, desses milagres? Porque as bênçãos, o anjo respondeu para ela, porque as bênçãos não conseguiram ser acessadas pelas pessoas que lhes foram preparadas. Nós precisamos acessar, querido. Você está entendendo o que Deus tem para a nossa vida? Eu tenho falado muito sobre esse ano, sobre isso, sobre senha, sobre login, sobre entrar, sobre possuir, né? Jesus diz no Evangelho de Mateus, o reino de Deus é tomado por esforço, aqueles que se esforçam se apoderam dele. Tem gente que fica sentado em casa, deitado no sofá, né? Fala assim, se Deus quiser isso vai acontecer. Eu desafio essa pessoa a me mostrar na Bíblia onde está escrito isso. Se Deus quiser eu vou casar. Se Deus quiser eu vou arrumar um emprego. Se Deus quiser eu vou passar na faculdade. Vá estudar, filho de Deus. Vá se dar nos livros, vá arrumar uma roupa bonita, vá passar um perfume, vai dar um trato nesse cabelo seu para ver se você arruma uma namorada para alguém que goste de você. Ou seja, às vezes nós terceirizamos as nossas responsabilidades. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, que nós temos esse favor. E note que ele escreveu isso preso, ou seja, as pessoas podem enjaular o nosso corpo, mas as pessoas não podem enjaular a nossa alma. E esse é um princípio maravilhoso que o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Podemos ser prisioneiros de circunstâncias humanas, mas a sua alma é uma alma livre. Você pode voar. Diga para quem está do seu lado, eu posso voar. Você pode voar e nessa manhã gostaria, que você tomasse as asas do Espírito, né? Tem pouca gente aqui nessa manhã, muita gente votando, né? E não sei, faça assim, vamos levantar voo nessa manhã, entendeu? Asas como de águia, subir a lugares altos. Deus quer que você habite nesses lugares. Existe um segredo, existe uma sublimidade, existe uma
Sabe, existe algo de especial quando você consegue viver o que é a região celestial. O livro de Paulo, a igreja de Éfeso, tem principalmente quatro grandes pilares. Primeiro, quem nós somos em Cristo. Diga comigo, quem eu sou em Cristo. Está entendendo? Quem eu sou em Cristo. E se você demorou para responder essa pergunta ou não respondeu ela até agora, me procure depois do culto, porque você tem problema. Porque você é filho de Deus. Você está entendendo? Filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, dá um glória a Deus. Deixa eu ver. Você é filho de Deus. Se você não consegue se enxergar como filho, você perdeu a sua identidade. Você não sabe quem você é. Você não entendeu o que é a graça de Deus. Você não entendeu o que é a salvação de Deus. Você não entendeu o que é a redenção de Deus. Você está preso da meritocracia, do racional. Não é? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 4, olha aqui, ó. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Quem é filho de Deus aqui nessa manhã? Deixa eu ver. Pronto. Você é filho. Você está entendendo? Você é filho. Você é filho, coloque isso na sua cabeça, inculque isso na sua alma, inculque isso no seu coração. Isso faz toda a diferença na nossa relação com Deus. Tem gente que não se vê como filho. E essa é uma, sabe, isso é algo terrível, é algo tenebroso. Uma pessoa que não se vê como filho de Deus, não consegue ter um relacionamento com o Pai. A segunda verdade é onde estamos em Cristo. Onde estamos em Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer aqui mais adiante que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Mais adiante nesse texto, a terceira chave da carta de Paulo à igreja de Éfeso é o imenso amor de Deus por nós. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Eu não vou ler, depois você pode ler. Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Não existe nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame menos ou te ame mais. Deus te ama. O infinito amor de Deus por cada um de nós. E a quarta chave desse texto, a quarta chave dessa obra literária, tratado teológico do apóstolo Paulo, é a missão de Deus em nossas vidas. Você tem uma missão. Você está entendendo? Você tem uma missão. Diga para quem está do seu lado, eu tenho uma missão. A sua missão não é, sabe, não é casar, não é ter filho, não é formar engenharia, medicina, odontologia, não é, sabe, isso é bonito, isso faz parte da vida, não é? Isso legitima a nossa fé, mas você tem uma missão em Cristo. Você tem dons espirituais, Deus tem um ministério para a sua vida, uma missão, que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, obras que Deus já preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, Deus tem uma missão para você. Se você entendeu esses 4 pilares, e nessa manhã eu queria falar um pouco sobre essa frase, essa expressão que ela ocorre mais de 8 vezes na carta de Efésios, lugares altos, ou regiões celestiais. Vamos falar juntos? Regiões celestiais. Outra vez, regiões celestiais. Eu queria te dar algumas dicas, algumas chaves, para que a gente possa entender, a viver, a acessar as regiões celestiais. As regiões celestiais, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em algum evento, em algum lugar, onde você se sente um peixe fora d'água, onde você não conhece ninguém, onde você não sabe se pode comer, se não pode comer, se pode sentar, se não pode sentar. Você já teve em algum lugar desse jeito?
Quando você chega, parece que você olha para você mesmo para saber se você está vestido, porque fica todo mundo te olhando, parecendo como se você estivesse nu. Não é verdade? Ou seja, você é literalmente um estranho. É outra tribo completamente diferente, é outro linguajar completamente diferente, é outro comportar completamente diferente. As regiões celestes, elas carregam um pouco disso, ou seja, nós precisamos entender que Deus quer que a gente viva nesses lugares. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso aqui com muita clareza, ou seja, é um lugar que eu e você precisamos acessar, é um lugar que eu e você precisamos entrar, é um lugar que eu e você precisamos estar, ou seja, é você passar de 1.000 metros de altitude para 20.000 metros de altitude, 30.000 metros de altitude, 40.000 metros de altitude, é a vida cristã numa outra dimensão. Isso são as regiões celestes, e por isso, e não é sem igual, que em Efésios capítulo 6, nos traz uma das metáforas mais exuberantes que Paulo escreveu sobre a armadura do crente, falando sobre o capacete da salvação, sobre o cinto, sobre a espada, sobre as sandálias que anunciam o evangelho, ou seja, para que a gente tome sobre as nossas vidas toda a armadura de Deus. E ele fala de novo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades das regiões celestiais. Então a região celestial, querido, não é um lugar de paz, de tranquilidade, é um lugar de guerra. Mas é um lugar de guerra onde você tem a autoridade de Deus. E o apóstolo Paulo começa desde o versículo 1, eu quero te dar algumas chaves, nessa manhã, como é que a gente acessa esses lugares celestiais. O versículo 1, ele começa a carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Vamos falar juntos? Pela vontade de Deus. A vida de Paulo não foi uma vida fácil, pessoal. Paulo não conheceu Jesus, Paulo se converteu, Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, ele era perseguidor da igreja. Quando ele foi se encontrar com Pedro, Pedro falou: não quero me encontrar com esse cara, ele está enganando a gente, ele está prendendo a gente. Ele foi culpado do primeiro mártir da igreja, Estevão, ter sido morto à pedrada. A vida de Paulo não foi uma vida fácil. Contudo, quando ele começa a carta, ele diz: eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Ele reconhece que a vida dele, e ele tem uma profunda convicção que o estado atual da vida dele estava sendo governado absolutamente por Deus. E essa é uma chave que a gente precisa carregar na nossa vida. Sabe, é a convicção de que o lugar em que você está hoje, quem você é, o manto que você carrega, você precisa estar convicto, você precisa estar absolutamente convicto, você precisa ter uma profundidade no seu coração, que o estado da sua vida presente está absolutamente nas mãos de Deus. Talvez seja fácil, mas não é tanto. Porque muitas vezes nós colocamos o si para funcionar nas nossas vidas. Ah, se eu tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse feito aquilo outro. Ah, se eu tivesse ido para a direita ao invés de ir para a esquerda. Se eu tivesse me encontrado com aquela pessoa naquele dia. Se eu tivesse aceitado esse convite ao invés daquele outro convite. Se eu não tivesse doente, se eu não tivesse me formado, se eu não tivesse pais que não me dessem oportunidade, se eu não morasse aqui nesse lugar, mas morasse num lugar melhor, se a vida me desse mais oportunidades. E nós começamos a viver esse si, que si para mim é nota musical. Você está entendendo? Si é nota musical. Ou seja, nós começamos a duvidar daquilo que Deus tem plantado nas nossas vidas, daquilo quem nós somos. E nós começamos a cair numa malha cruel, danosa, daninha, perniciosa, de justificar as mazelas da nossa vida em cima daquilo que nós gostaríamos de ser e não daquilo quem nós somos.
Paulo está dizendo, eu sou apóstolo de Jesus, e eu sou apóstolo dele pela vontade dele. Eu tenho uma profunda convicção que ele foi quem me chamou para a minha vida nesse momento presente, com todas as minhas falhas, com todas as minhas mazelas. Aquele dia eu caí do cavalo na estrada de Damasco, eu vi Jesus, eu entreguei a minha vida para ele, e eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, você nessa manhã, querido, interiorizar que você é quem você é, porque Deus quer que você seja. As nossas crianças, invariavelmente, querem ser quem elas não são. Eu jogo bola com o Rafael, e jogava com o Lucas quando ele era pequeno, e com os meninos todos. Rafael, quando está jogando bola comigo, ele fala assim, Neymar vai com a bola, e para cá, e para lá. Ele se acha o Neymar. Isso é uma questão infantil, de criança, é normal. O pior é quando a gente cresce e nós roubamos de nós mesmos a nossa identidade. Queremos ser quem nós não somos. Queremos ser fulano de tal, queremos ser Beltrano, queremos ser a irmã, queremos ser a prima, queremos ser o primo, queremos ser o irmão mais velho. Ou seja, o apóstolo Paulo tem uma profunda convicção de que o estado da vida dele está determinado nas mãos de Deus. Isso é uma chave. E depois, no versículo 15, ele vai começar uma oração, que é uma das orações, e no livro de Efésios ele faz duas orações. Essa é a primeira oração que ele faz, uma das orações mais belas da Bíblia. E eu queria te entusiasmar, queria, que você pudesse ler essa oração, viver essa oração, experimentar essa oração. E ele começa aí no versículo 16, versículo 15 do capítulo 1. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. E aí ele começa então a descrever a oração, e nesse início dessa oração existe um segredo maravilhoso para que você possa habitar em lugares altos. Você está entendendo nossa dinâmica nessa manhã? É a gente subir. Nós habitamos em lugares altos, quando a gente aprende a ter uma vida de gratidão. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando eu me lembro de vocês, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Isso é um princípio. Diga para quem está do seu lado aí, preste atenção. Preste atenção nesse princípio. Quando me lembro de vocês, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Aquela igreja era uma igreja perfeita? Não. Aquela igreja era uma igreja isenta de problemas? Não. Aquela igreja era uma igreja, que não tivesse nenhum senão? Não, absolutamente. Era uma igreja problemática, era uma igreja conflituosa. Mais para frente você vai ver isso no texto, mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, quando eu olho para vocês, quando eu me lembro de vocês, quando a carinha de vocês vem diante de mim, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E é assim que a gente é chamado a subir. Fala assim de novo, subir, Sabe por quê, querido? A reclamação e a murmuração te leva para baixo, mas a gratidão te leva para cima. A reclamação te leva para baixo. Tem gente que vive a vida reclamando, tem gente que vive a vida murmurando, tem gente que vive olhando para os outros e sempre apontando o lado perverso, o lado ruim, o lado cruel, o lado fatalista, sabe? O lado obscuro da vida, enquanto você pode olhar para o seu cônjuge, você pode olhar para o seu marido, você pode olhar para a sua esposa, você pode olhar para os seus filhos, eles são perfeitos? Não são, mas você pode mirar neles e falar, poxa vida,
vida, que homem bacana é esse, que homem maravilhoso é esse pelo qual me apaixonei. E você vai se lembrando das virtudes, e você vai se lembrando das qualidades, e você vai se lembrando das bondades, e você vai se lembrando da fidelidade dele, você vai se lembrando de tudo aquilo que despertou em você um dia o amor, e despertou em você a admiração, que despertou em você a grandeza por aquele relacionamento, e você vai focar naquilo que é bom. Mas a gente às vezes vive o contrário. Você olha para o seu cônjuge, você olha para os seus filhos, você olha para o seu país, você olha para a sua igreja e você foca no que é ruim. Lamento te dizer, se você tem esse olhar para a vida, você está se rebaixando. Você está se tornando cada vez mais terreno e menos divino. Sabe? Pare de reclamar. Olhe as circunstâncias da sua vida e veja quanta beleza existe à sua volta. Vamos contar os dias, vamos contar os meses, vamos contar as semanas por aquilo que Deus faz na sua vida. E Deus faz muita coisa na sua vida. Deus te permite viver muita coisa boa, Deus te permite viver muitos sonhos, Deus te permite viver. Isso significa que você tenha tudo? Não, ninguém tem tudo. Isso se permita falar que você é perfeito? Não, ninguém é perfeito, mas é aprender a contar a vida com gratidão, é olhar para o seu casamento, é olhar para a sua família, é olhar para a sua história, é olhar para você mesmo e dizer: Deus, muito obrigado. Porque muitos olham para si mesmos e se desesperam. E o apóstolo Paulo está dizendo: quando eu me lembro de vocês, poxa vida, eu dou graças a Deus. Vamos dar um graças a Deus nessa manhã? Outra vez, bem forte. E para os seus problemas? E as suas dificuldades? E aquilo que você acha que é impossível de resolver? Ou seja, o estado de gratidão nos faz subir, subir, subir. O apóstolo Paulo começa dizendo isso. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os na minha oração. Versículo 17, do capítulo 1. Acompanhe comigo. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse versículo é curtinho, eu queria te convidar a falar junto comigo. Peço que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, fale comigo. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo te dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vamos falar esse final juntos? Outra vez, no pleno conhecimento dele. Queridos, isso nos traz uma outra chave. Você pode conhecer mais Jesus. E eu quero te desafiar nessa manhã. Você não tem ninguém que esteja aqui dentro, não tem ninguém que esteja me ouvindo que diz assim: poxa, eu já conheço tudo de Jesus, eu já sei tudo a respeito dele, e eu já conheço as suas histórias, eu já li os seus testamentos, e eu já li os seus milagres, eu já vi o Sermão do Monte não sei quantas vezes. Não, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu oro a Deus que possa abrir os seus olhos para que vocês tenham sabedoria e revelação. E para que vocês conheçam mais a Deus, para que vocês conheçam mais Jesus, para que vocês capturem algo que vocês ainda não capturaram. E essa palavra, revelação, é uma palavra sensacional. Alguns anos atrás, não existia foto digital. Pasmem, não é verdade? A maioria de vocês são novos. Acho que só eu que lembro disso, né? Você tinha que comprar um filme e colocar na máquina. Bobinar aquele filme na máquina. E aí você tirava fotografia dos seus filhos, das suas crianças, dos aniversários e tudo mais. Eu era desajeitado demais, gente. Ainda sou. E de repente, eu abria a máquina e o que acontecia com o filme? Queimava tudo. Kátia ficava uma bênção.
Aniversário do Lucas de 2 anos, cadê o filme? Queimou. Ainda bem que ela sempre arrumava outro fotógrafo, né? Porque ela já sabia que as minhas fotos não iam servir direito. E aquele filme, você tirava da máquina, enrolava, colocava ele numa caixinha, né? Mandava ele para quê? Revelar. Lá ficava 1 ou 2 dias para que aquela imagem fosse para você o quê? Olha só aquele momento, cantando parabéns. Mas você já viveu aquilo. Mas você não tinha aquilo registrado. Você não tinha aquilo revelado. Tudo que Deus fez para você, que Ele está dentro do seu coração. Tudo. Fale comigo, tudo. Tudo, 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 absolutamente tudo. Acontece que não nos está revelado. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, eu peço a Deus que dê a vocês espírito de revelação. E você vai ganhar essa revelação quando você subir. E Deus vai começar a mostrar para você as fotos da sua vida que Ele desenhou desde a fundação do mundo. Antes que você estava na barriga da sua mãe, todos os seus dias te eram escritos e determinados. E Deus vai falar com você, eu preparei isso para você, eu preparei isso para você. É isso mesmo, vai por esse caminho, revelação. Querido, no nome de Jesus, receba nessa manhã esse desejo de ter a sua vida revelada diante de Deus e diante do Pai. Deus já tirou foto da sua história. Você está entendendo? Não sei se lá no céu é foto antiga ou foto digital, não sei como é que é o modelo, mas eu sei que a gente continua precisando de revelação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, vírgula, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo que habita em nós. Deus quer falar com você, da sua jornada, da sua vida, dos seus tempos, do seu movimento. Eu me lembro da história de Geazi na Bíblia, 2 Reis, capítulo 6. O profeta Eliseu e o seu moço, eles estavam sendo acossados pelo exército dos sírios. O rei da Síria disse, vamos pegar esse profeta, vamos acabar com ele, vamos tirar o couro dele, vamos matar Eliseu. Esse cara só detona a gente, esse cara só descobre as nossas estratégias de guerra, esse cara só nos prejudica, porque a Síria estava em guerra contra Israel, e Eliseu era o profeta de Israel, e ele chegava para o rei, olha, não vai por aquele caminho não, que o exército da Síria está lá. E o rei de Israel se desviava, e falou, vai por esse caminho aqui, que esse caminho está liberado. E aquele caminho estava liberado, e o exército da Síria estava ficando doido, porque eles queriam pegar Israel, e não conseguiam pegar Israel, porque o profeta Eliseu revelava os caminhos do exército inimigo. O rei da Síria disse, olha, o nosso problema não é Israel, o nosso problema é Eliseu. Vamos acabar com esse cara, vamos matar ele. Eliseu foi dormir na casa de um amigo dele, levou Geazi, o seu servo. A manhã seguinte, a cidade cercada, a casa cercada. O rei da Síria tinha mandado uma tropa de choque para matar Eliseu. Geazi sai cedo para preparar os cavalos para a viagem, volta para dentro de casa e fala para Eliseu, deu ruim, morremos. Eliseu, a casa está cercada, o povo vai entrar a qualquer hora, eles falaram que eles vão te pegar, eles vão te dar uma coça, Eliseu, que eu não quero nem estar perto. Vão acabar com a sua raça, Eliseu. Eliseu, a nossa vida acabou. Esse Deus funcionou, mas funcionou até agora. Agora ele não tira a gente desse enrosco de jeito nenhum. Olha quanto de Geazi tem na nossa vida, hein? Eliseu sai para fora, abre a porta e faz uma oração mais ou menos assim, Deus, abre os olhos do meu servo Geazi,
para que ele veja. E aí Geazi começa a chorar, começa a tremer, porque ele diz assim, ele tem os olhos abertos, e ele vê com a visão de olhos abertos, miríades de anjos dentro daquela cidade para proteger Eliseu. E ele diz assim, maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Quer saber o final da história? Vai lá em 2 Reis, no capítulo 6, você vai ver. E eu oro nessa manhã para que a gente seja menos Geazi, para que Deus abra os seus olhos. Faz assim nessa manhã, gente. Que Deus abra os seus olhos, que Deus abra os nossos olhos, que Deus nos dê a percepção do mundo espiritual, que Deus nos, que a gente possa experimentar o que Paulo está dizendo aqui, não é? de sabedoria e de revelação. Ou seja, Deus tem coisas que você e eu não conhecemos. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas mais profundas, Deus tem coisas mais exuberantes. Eu queria terminar aqui nessa manhã, aqui nesse versículo que ele diz assim, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de vocês possam conhecer a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês possam conhecer a esperança daquele que nos chamou. Queridos, a humanidade vive em desespero. Desespero. Uma instabilidade constante, medo, terror, cada vez mais dentro das nossas casas. Eu, às vezes, me encontro com um casal e outro, que eu não conheço. E às vezes a gente vai para aquelas perguntas triviais, de aproximação, falar, poxa, vocês são casados, bacana, quantos anos? 32 anos de casado, quantos filhos vocês têm? Falei, 5 filhos, quê? 5 filhos? Pronto, aí eu já puxei um assunto bom. Essa semana encontrei com um casal e falei assim, nós não temos filho. Admiro você, Sandro e Kátia, que tem 5 filhos. Mas por que vocês não têm filho? O que aconteceu? Nós decidimos que esse mundo está muito ruim. Nós estamos com muito medo. Nós vamos criar um filho para deixar esse filho vivendo nesse mundo cruel, esse mundo do mal, esse mundo sem esperança. E o apóstolo Paulo faz uma oração por mim e por você aqui, para que a nossa esperança possa crescer, para que a gente seja tomado de esperança. E eu oro por você nessa manhã, você que está me assistindo, para que a gente possa entender que o nosso Deus, Ele é o Deus de toda a esperança, de toda a esperança. Eu oro, que quando alguém vive em esperança, igualmente é alguém que aprende a viver nas regiões celestiais. E o contrário da esperança é o medo, é o aprisionamento, é o terreno, é o humano se sobressaindo sobre o divino, e a Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. E nós somos cercados hoje de pessoas, de pensamentos que têm medo de ruína, medo de doença, medo de ficar sozinho, medo de avançar, medo de casar, medo de comprar uma casa, medo de fazer isso, medo de fazer uma faculdade, até medo de morrer. E o medo nos aprisiona, o medo nos deixa muito aquém daquilo que nós podemos viver em Deus, do que Ele oferece para a gente. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu oro para que o olho do seu coração seja iluminado. Sabia que seu coração tem olho? Porque tem coração nessa manhã que está tão pequeno, tão amedrontado, tão apavorado,
que não consegue nem sair de casa e você esquece que a sua vida está nas mãos de Deus. Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é que fez todas as coisas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu oro para que vocês tenham os olhos do seu coração iluminados, para que vocês percebam qual é a grandeza da esperança de Deus em vocês. Deus tem grandes planos para a sua vida. Deus é um Deus grande, Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus extraordinário, Deus é um Deus robusto, Ele domina sobre todas as coisas, e Ele olha para você nessa manhã e diz assim, olha, eu estou contando com você, eu tenho esperança em você, eu depositei o meu amor em você, eu depositei a minha vida em você, Jesus morreu na cruz por você, para que você se encha de vida e não deixe o medo te dominar. Não fique fragilizado, não fique estático, não fique vitrificado. Eu queria orar por você nessa manhã, pedindo que você ficasse de pé comigo. A esperança para o qual Ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Se você puder fechar os seus olhos nessa manhã e perceber a sua herança em Deus, a vida dele impulsando dentro de você, as promessas dele para você, o amor dele por você, a chamada que Ele tem para a sua vida, os projetos que Ele tem para a sua vida. O mundo tenta te diminuir, te apequenar, te inferiorizar, dizer que você não é nada, dizer que você não é ninguém, dizer que você é uma pessoa dentro de 7 bilhões de pessoas que existem nesse mundo. Mas Deus te diz nessa manhã, você é especial, você tem valor, eu confio em você, eu deposito a minha esperança em você. Meu filho Jesus morreu na cruz por você. O apóstolo Paulo está dizendo, iluminado os olhos do seu coração para que você perceba nessa manhã, perceba. A gente perde essa percepção, a gente cai nesse cotidiano cruel, a gente cai nesse sintoma da vida e desses relacionamentos, sabe, que às vezes nos limitam na existência em Deus. Você é precioso em Deus, e eu oro nessa manhã para que você seja tomado de esperança, tomado de toda a esperança, e que Deus te dê sonhos em relação ao futuro, que Deus te dê projetos em relação ao futuro, e que você declare para você mesmo e para quem está do seu lado, olha, esses 45 dias no final de 2020 vão ser dias maravilhosos, vão ser dias extraordinários, vão ser dias surpreendentes, vão ser dias miraculosos, vão ser dias da intervenção de Deus na minha vida, vão ser dias onde eu vou aprender a viver nas regiões celestes, onde eu vou governar com Cristo, onde eu entendo que eu tenho autoridade nele, onde eu entendo que nele nós temos autoridade, temos o poder, temos a responsabilidade de chamar à existência o seu reino. E que Deus nos faça subir nessa manhã, subir aos lugares celestiais. E que a sua instabilidade, que o seu medo, você possa lançá-lo na cruz nesse dia, em nome de Jesus. Perfeito amor lança fora todo medo. Pai, eu oro no nome de Jesus, que o Senhor nos permita subir nessa manhã, Pai, subir aos lugares celestiais. Dá-nos visão, dá-nos entendimento, dá-nos a capacidade de enxergar o novo, de enxergar o belo, de enxergar as tuas promessas, de enxergarmos a herança que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai.
Deus, nós queremos subir. Quero que você ore comigo nessa manhã e diga: eu quero subir nessa manhã, Pai. Eu quero subir. Quero ganhar uma nova visão da vida, Pai. Quero ganhar uma nova visão da vida. Quero ganhar uma nova visão da vida. Eu quero subir a essas regiões celestes, que onde estão todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para a minha vida, que é de acordo com o livro de Efésios, no capítulo 1, que eu já fui abençoado com toda sorte de bênção na região celeste em Cristo Jesus. E eu declaro nessa manhã que eu sou filho de Deus e que minha vida está nas tuas mãos, Senhor, nas tuas mãos. Nós te bendizemos nessa manhã, nós te adoramos, glorificamos o teu nome. Vamos terminar cantando um cântico? Levante aí as suas mãos bem alto.